Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara o X da Questão, um programa de reflexão, informação e debate de ideias. E o nosso assunto hoje é a tão falada reforma trabalhista, reforma já sancionada pelo presidente Michel Temer e que entra em vigor na primeira quinzena de novembro, 120 dias após a sanção. E para discutir esse assunto, recebemos em nosso estúdio o advogado especialista em direito trabalhista, Renan Gomide. Ele veio esclarecer dúvidas de você, telespectador, dúvidas que todos nós temos. Para muitos, essa reforma avança, né, principalmente para o empresariado, a reforma moderniza as relações trabalhistas e, por outro lado, para sindicatos, para empregados, é um retrocesso nas conquistas trabalhistas. Então, vamos saber do nosso entrevistado, doutor Renan, essa lei é um avanço, como dizem empresários, ou um retrocesso, como defendem sindicatos? Primeiramente, obrigado, Alexandre, por essa oportunidade. Na verdade, nós ainda não temos o resultado dessa lei, né? Nós ainda não sabemos como ela vai ser refletida no nosso país. Ela tem pontos positivos e pontos negativos, igual quase toda reforma que ocorre na seara legislativa. Alguns questionam que essas mudanças foram muito drásticas, mudou muita coisa em muito pouco tempo. Essa é uma crítica que talvez tenha alguns pontos verdadeiros, porque em alguns países que também houve mudanças, elas foram diluídas ao longo do tempo. Só que não há como negar que a nossa legislação trabalhista estava muito ultrapassada. Então, havia necessidade de mudanças. Como eu disse no início, algumas dessas mudanças foram boas e algumas poderão ocasionar alguns problemas que provavelmente serão dirimidos na Justiça do Trabalho. Sem dúvida. Bom, tem vários temas que a gente vai abordar aqui, inclusive nós fomos às ruas entrevistar as pessoas, saber delas as dúvidas, principalmente essas pessoas que trabalham aí sobre o regime do CLT. Vamos conferir a primeira dúvida do nosso telespectador. Oi, meu nome é Angélica. Hoje eu trabalho no comércio 8 horas por dia. Como que fica meu horário de trabalho agora com essa nova lei? Bom, tá aí, doutor Renan, a dúvida da Angélica, ela quer saber o que muda na jornada de trabalho dela. Então vamos começar. Com relação à jornada, num primeiro momento não vai mudar nada para ela. Mesmo porque a lei ela não muda nada automaticamente, ela abre margens para mudanças. Uma das mudanças é que possibilita agora uma jornada de trabalho de 12 horas num dia, com correspondente 36 horas de descanso, que é a famosa 12 por 36, onde você trabalha um dia e folga o dia seguinte. Essa jornada já era aplicada em categorias específicas. A mais comum dos funcionários de manutenção, segurança de ambientes, às vezes até de limpeza em determinados locais. Ela foi expandida para todos os setores. Qualquer setor, qualquer categoria. Qualquer categoria pode fazer. E, no meu entender, algo que facilita um pouco, não necessita mais do sindicato de participar disso. Pode ser discutido diretamente entre o empregado e o empregador. Ressalvando que essas 12 horas ainda está limitada a 44 horas semanais, salvo a semana que você trabalhará 4 dias, onde pode chegar a 48, mas 4 horas deverão ser pagas como horas extras. Não quer dizer, não acaba também essa limitação das 44 horas semanais, né? Continua. Tinha gente falando, vai trabalhar 200 horas por semana. Não, continua. Na verdade, houve muita desinformação. Talvez até pelo momento político, né, do nosso país atual, há grandes forças se degladiando, então é uma guerra de desinformação. Na verdade, continua o limite de 44, com essa ressalva que eu expliquei, que pode chegar a 48. E também cabe ressaltar que isso não é automático. Isso só ampliou o leque de possibilidades para as empresas e empregados. Tem que ter o aval do empregador e do empregado. Né? Sim, eles têm que entrar num acordo sobre isso. Isso para quem já está com o empregado, porque essa é uma alteração. Para quem vai ser contratado, já pode ser contratado direto nesse novo. Aí o patrão fala, eu preciso que seja... Sim, a pessoa se sujeita a isso. Eu vejo, desculpa adentrar, mas em algumas experiências, isso normalmente muitos empregados preferem. Não todos, óbvio. Mas em determinadas situações eles preferem porque possibilita um dia de descanso. Que, às vezes, infelizmente, por causa da nossa situação econômica, a pessoa não tem esse dia de descanso. Ela acaba arranjando um segundo emprego, né? Então ela fica em 2 empregos, 12 por 36 e trabalha 2 dias. Mas é uma... Enfim, ainda de questão de jornada, parece que foi aberto margem aí para a chamada o horário intermitente. Então, o empregador pode chamar para fazer 2 horas num dia e só pagar essas 2 horas. Na verdade, a jornada intermitente ela tem que ser negociada a priori. Essa jornada intermitente ela vai prever
as horas ou os dias que serão necessários dele pagar, e ele vai receber todas as verbas trabalhistas proporcionais a esses dias. E tem um adendo, ele tem que ser convocado com pelo menos 3 dias de antecedência para trabalhar. Então, essa foi a mudança que antes não havia essa previsão da jornada intermitente. Essa reforma, o que ela tentou fazer, eu falo tentou porque nós ainda não sabemos se ela irá conseguir, foi adequar muitas situações que já ocorriam na prática, mas que eram consideradas ilegais. Ela tentou trazer para a legalidade práticas reiteradas das empresas, porque, infelizmente, igual a gente discute muitas vezes no ambiente jurídico, lei não muda a realidade, seja na seara trabalhista, seja na seara penal. E ainda com o tema jornada, tem o horário... O intervalo de almoço Isso. ou janta, né? Isso pode ser negociado também. Com o respaldo de que possa durar, no mínimo, meia hora. Muitos também questionaram isso, mas, como eu disse, cada caso é um caso. Há casos em que, para o empregado, será interessante porque ele sairá meia hora mais cedo. Se ele já tiver uma alimentação fornecida para a empresa, um local próprio, acho que muitos prefeririam sair meia hora mais cedo do que ter que desperdiçar. Até mais, talvez. Se tiver 1h30 de almoço, Exatamente. ele 1 hora reduz o almoço, em vez de sair às 5, sai às 4, né? E quem, por exemplo, trabalha 2 períodos, almoça e janta, tendo 1 hora, de qualquer forma também, né? Se fosse 1h30, Sim. 2 horas, quem sabe. Então, é muito importante. Legal. Esse é o tema jornada. Vamos conferir a nossa segunda pergunta aí. A gente foi às ruas, ouvir a população, saber quais são as dúvidas. Vamos conferir a outra pergunta aí do nosso telespectador. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu queria saber como ficam minhas férias a partir de agora. Questão de férias, Dr. Renan Gomide, o que muda? A principal mudança nas férias foi a possibilidade de fracionamento maior. Antes você podia fracionar em 2 períodos. Agora a lei permite a fracionamento em 3 períodos, com algumas ressalvas. Uma delas é que pelo menos um período tenha 14 dias, e a outra é que os outros 2 períodos, em caso de ressalva, tenham no mínimo 5 dias. E um ponto muito importante que eu vi muitas pessoas falando, isso que eu falei, acho que já tem sido muito dito, mas um ponto que não tem sido falado, que é uma mudança positiva. As férias agora não podem ser, elas têm que ser concedidas com pelo menos 2 dias de antecedência a feriados ou ao descanso semanal remunerado. Não pode mais o patrão pegar um feriado emendado, por exemplo, uma quinta-feira santa, que vai emendar quinta, sexta, sábado e domingo, E contar como e férias. dar as férias na sexta-feira. E a pessoa, entre aspas, perderia 4 dias. Ele tem que ter pelo menos 2 dias de antecedência. Então, é uma situação positiva, que até eu acho louvável do legislador, sendo que em outros países, na Europa, as férias são em dias corridos. O que eu, particularmente, acho muito mais produtivos do que o nosso. Tem países na União Europeia que dão 30 dias corridos, 30 dias úteis, desculpa, não corridos, úteis. Então, 30 dias úteis são 6 semanas, contra as nossas, que são aproximadamente O nosso 4. conta sábado, domingo, quer dizer, Exatamente. um mês aí você perde 5 dias ou 6 dias até. Até mais, dependendo, né, dos feriados, da época do ano, você pode perder mais. Tá certo. Questão de vender as férias, continua essa Continua a possibilidade de vender as férias, pode vender até 1/3 das férias, não tem problema nenhum. Inclusive, ela ampliou. Antes, aquela pessoa que tinha a jornada reduzida, né, que antigamente era até 25, agora até 30 horas, ela não poderia vender as férias. Hoje, com essa reforma legislativa, ela possibilitou que esse funcionário também vendesse as férias. E a gente sabe, né, é muito interesse de muitos funcionários de venderem suas férias para conseguirem uma renda extras e possibilitar sanar algum problema, alguma dívida em determinado momento. Lembrando que vender as férias é uma discricionalidade do empregado. Ele não é obrigado a vender, ele pode vender ou não. E também do empregador, com Ele certeza. pode querer comprar ou não, Exatamente. falar goza, Exatamente. seus 30 dias, continua essa Igual- negociação entre as pessoas, né? Bom, gente, temos mais perguntas aí da população de Rio Preto sobre essa tão falada reforma trabalhista. Vamos conferir mais uma dúvida aí do nosso telespectador. Eu quero saber como ficam as negociações entre patrão e empregado. Esse é acho que um dos temas que mais tem se falado, né, doutor? Que é o que vale agora é o negociado sobre o legislado, ou seja, a negociação tem poder de lei, é isso? Então, esse tema é o tema mais delicado, eu diria, da reforma. No meu entender, é o tema que poderá causar ou os maiores prejuízos ou os melhores resultados. Vai depender muito de como o país vai responder a isso, tanto empresários como os empregados. Funciona assim. Antes, quando você fazia um acordo e uma convenção coletiva, você poderia fazer desde que fosse melhor do que as condições estipuladas em lei para o empregado. Isso era o que todo mundo sabia. Agora, tanto o acordo quanto a convenção coletiva
podem prever situações não necessariamente melhores para o empregado, situações, a primeiro instante, piores, de acordo com a necessidade. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo que nós podemos ver, algum direito adquirido que eles já tinham sido feitos numa convenção coletiva anteriormente. Vamos supor, um convênio médico ou alguma coisa, uma situação específica daquela empresa. Que ele tivesse direito a um descanso de 2 horas extra durante a jornada de trabalho por causa de algum motivo pessoal. Se posteriormente precisar cancelar, pode cancelar agora. Será dispensado de trabalhar na sexta. Algumas empresas fazem isso, poucas, mas fazem. E ele, de repente, tiver que trabalhar na sexta, não tem problema. O que acontece é o seguinte, as pessoas elas não estão se atentando para que esse acordo, ainda assim, eu vou falar depois da exceção a isso, é um acordo ou convenção coletiva. O que isso quer dizer? Haverá necessariamente a participação de um sindicato. Então, o que eu vejo dos críticos, muitos críticos, alguns até de forma dolosa, eu diria, porque eles sabem que não é assim, mas eles gostam de fazer um terror, espalhar o terror pela população, de que agora o patrão vai mandar, o empregado vai obedecer e vai acabar tudo. Vai voltar à época da escravidão e o povo vai trabalhar igual escravo. Não vai acontecer isso necessariamente. Não estou falando que não pode acontecer alguma situação ruim. Mas não é regra, né? Não é regra. Depende do sindicato, das categorias negociarem. Então, o que eu entendo com isso, haverá mais cobrança em cima dos sindicatos. Nós iremos chegar nesse tema, mas tem depois nós iremos falar sobre isso. E até uma dúvida também, a gente vai falar mais de sindicato, mas e a negociação individual? Se eu quiser negociar a minha condição, eu não quero saber do sindicato, eu quero isso. Agora que eu ia chegar a isso. Tem uma exceção a essa que eu falei que o sindicato irá participar. São aqueles funcionários que recebem, tem curso superior, são 2 requisitos. Eles têm que ter o curso superior, nível superior, e recebam mais do que o dobro do máximo do benefício previdenciário vigente. Salvo engano, hoje o benefício máximo do INSS é 5.500 e uns quebrados. Ou seja, hoje somente aqueles funcionários que recebem mais de 11 mil reais, né? teriam isso. E também tem uma outra ressalva nessa questão da negociação. Tanto essa negociação individual, que precisa desses requisitos, curso superior e receber mais do que o dobro do benefício máximo do INSS, quanto aqueles pela convenção e acordo coletivo, caso haja previsão de redução do salário, que frisa-se, isso já existia antes. A previsão de redução do salário existia antes em caso de situações excepcionais que teriam que ser explicadas para preservar o emprego. A lei praticamente manteve isso. Caso haja redução do salário, tem que há uma garantia do emprego durante o período que vigorar essa redução. Se a negociação for por 1 ano, vamos reduzir o salário por 1 ano, eles têm que ter a garantia do emprego durante esse 1 ano. E a redução da jornada está vinculada à redução do não, salário? Não necessariamente. Pode reduzir o salário sem reduzir a jornada. Isso é mais uma situação para prever crises econômicas, igual a situação atual do país. Né? Que eu imagino que a lei já imaginava isso. É melhor, não vou dizer melhor, é menos pior uma redução do seu salário do que um desemprego. Que nada mais é que uma redução drástica do salário. É a perca total do vencimento. Né? Sem dúvida. Bom, gente, estamos discutindo hoje a reforma trabalhista. Quem está aqui com a gente é o advogado Renan Gomide, especialista em direito trabalhista, entre outros, aí, né? Atua em todas as áreas, praticamente toda a área civil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão. O assunto hoje é reforma trabalhista e para esclarecer várias dúvidas está aqui com a gente o advogado Renan Gomide. E como a gente viu aí no primeiro bloco, temos várias perguntas de telespectadores aqui da TV Câmara. Vamos para a próxima. Meu nome é Rodrigo César Pereira da Silva.
Eu tenho uma dúvida no caso de demissão, se eu continuo a receber o 13º e o fundo de garantia com a nova reforma trabalhista. Doutor Renan Gomide, e aí, o que muda? Fundo de garantia, 13º, para isso parece que os direitos estão garantidos, Os direitos né? são garantidos. Isso foi um grande terror que falaram que iria acabar o FGTS, acabar o 13º. Para mim, o FGTS, infelizmente, não acabou, mas não vamos entrar nesse mérito agora. O 13º é bom, mas continua igual. Não há mudanças nessa questão da demissão. Há na mudança no acordo de demissão. Quer dizer, como a gente falou antes, vale qualquer negociação. Quer dizer, se eu quero ser demitido, patrão, me demite, vamos negociar a multa. Na verdade, a lei já previu essa situação agora. O que acontece? Como eu te disse, a lei ela tentou trazer para a legalidade situações do dia a dia. Eu falo como alguém que atua na área, eu via muitas situações do empregado querer ser demitido e o empregador querer que ele fosse embora, mas ninguém tomava partido por causa cedia, né? das multas. Aí acontecia o famoso acordão, que era ilegal, mas muitos faziam, que mandavam o funcionário embora com a condição de que ele devolvesse a multa do FGTS depois. Isso era de boca, no fio do bigode. Agora a lei melhorou essa situação. Se você quiser, você e seu empregador, não, o empregado e o empregador entrarem em um acordo, você pode fazer a demissão, ou ele pedir a demissão, com a seguinte situação. Você paga metade da multa do FGTS, e metade do aviso prévio. Você irá pagar 20% do FGTS e só metade do aviso prévio indenizado. Da multa, né? Da multa. Não do fundo que você tem. Não, é metade da multa e metade... que é 40%, você paga 20%. Em contrapartida, o empregado, se fizer isso, ele poderá sacar até 80% do FGTS, não saca a integralidade, mas já é alguma coisa, e não terá direito ao seguro-desemprego, em caso de opção dele. Não sei se é muita vantagem, né? E questão de plano de demissão voluntária? Seria mais ou menos isso que a gente estava falando agora. Né? Não é bem um PDV, né, igual a gente chama. O PDV são leis específicas que eles criam. Normalmente, grandes empresas fazem isso. E o que eles estão chamando de plano de demissão voluntária é essa nova possibilidade de haver essa autocomposição, que antes era vedada. Não tinha como. Ou você pede demissão, ou eu tenho que te demitir. Nós não tínhamos um meio termo. A lei trouxe para isso. E também não cabe arrependimento depois de assinado. Eu quero ir na justiça para... Não. Fez o acordo, agora a lei já prevê justamente para não ter mais essas dores de cabeça que tinham. O objetivo é esse, né? Vamos ver se vai ser alcançado. Tá certo. Bom, vamos para mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores em relação à nossa reforma trabalhista. Meu nome é Rogério Aparecido Roque da Silva. Eu sou obrigado a contribuir com o sindicato? Bom, esse acho que é o grande discussão aí, é o que está dando mais polêmica e ainda não está definido, né, doutor Renan? Como é que fica a relação do empregado com o sindicato? Bom, eu vou falar agora uma Ele opinião. perguntou especificamente aí da contribuição, né? Sobre a contribuição. Se não houver mais nenhuma emenda legislativa, nenhuma medida provisória, o que foi sancionado pelo presidente foi que extinguiu a contribuição obrigatória. No meu ver, isso foi, de todos os pontos da reforma trabalhista, o melhor. E quem discorda, normalmente, são pessoas que têm interesses escusos no assunto. Há mais do que milhares de estudos que demonstram que o Brasil é campeão em sindicato, e não necessariamente campeão em defesa do interesse dos seus sindicalizados. Isso acontece porque o sindicato virou um grande cabide eleitoral e cabide de emprego. Temos casos absurdos de sindicalizados terem rendimentos estratosféricos só com renda de sindicato. Com o fim dessa contribuição sindical obrigatória, vamos dizer assim, os sindicatos vão ter que realmente mostrar para que vieram. Porque antes era cômodo, os sindicatos recebiam dinheiro independente de defender ou não o endereço dos seus funcionários, dos seus empregados sindicalizados. E sendo ou não a pessoa filiada ao sindicato. Exatamente. Né? E o que acontecia muito, e muito mesmo, sindicatos dos empregados atuarem em favor dos patrões. Mas acontecia muito isso. E os funcionários, e se você questionar os empregados em geral, muitos eram contra os sindicatos. Justamente por isso. Que para mim, para melhorar ainda mais essa reforma, teria que ter acabado com a unicidade sindical, que era possibilitar 2 sindicatos na mesma base territorial. Ainda não chegamos lá, mas tomara que chegamos um dia nesse caminho. E só para quem não sabe, todo trabalhador anualmente ele dá um dia, né? Um dia de salário. Um dia do seu trabalho ele paga anualmente para o sindicato da sua categoria, independentemente dele ser filiado ou não. Se for filiado, ainda paga todo mês uma mensalidade. Só uma ressalva é que... Isso não acaba com o sindicato? Não, isso não irá acabar com nenhum sindicato. Aliás, acabará sim, vamos falar a verdade. Acabará com aqueles sindicatos que nós... Inoperantes, que nós chamamos que estamos ali só parasitando o ambiente. E ressalva-se que o que acabou foi a contribuição obrigatória,
Quem quiser poderá continuar contribuindo. Quer entender que o seu sindicato Exatamente. é atuante e defende o seu O que interesse. acontece, talvez, um dia, será que nós teremos igual alguns países europeus, em que os sindicatos oferecem mundos e fundos para pessoas se sindicalizarem. Eles oferecem plano de saúde, plano odontológico, não só clube igual é comum aqui, eles oferecem muitas vantagens para quem se sindicaliza. E a pessoa vê interesse. Hoje não, hoje tem sindicatos que não estão nem aí. Nós conhecemos milhares de casos de pessoas que querem fundar um sindicato só para ganhar dinheiro. Estão pouco se lixando para o funcionário em si. E dentro dessa mudança, qual passa a ser o papel do sindicato? Ele vai ter que se empenhar mesmo na defesa do interesse do seu sindicalizado. Olha, para muitos sindicatos, eu creio que vai ter acabado a mamata. Né? Desculpa falar nesses termos, mas essa é a verdade. Para aqueles que são atuantes e operantes, eu imagino que não vai ter grandes problemas, pois eles já mostram para os seus sindicalizados o resultado. Eles só vão ter que conversar e demonstrar para os seus sindicalizados que, para eles defenderem seus interesses, vão precisar dessa contribuição, que inclusive pode ser até maior, já que não é mais a obrigatória, e sim uma negocial. Pode ser aquela de um salário, um dia de salário por ano, ou qualquer Ou outro. até mais. E como que é? Ela vai ter que assinar um negócio Ela tem que assinar, aceita, sim. que desconte? A empresa antes era automático o desconto. A empresa ia lá e descontava, você não tinha opção. Não tem o que falar. Hoje não, a empresa ela tem que, se ela fizer o desconto, ela é obrigada pela nova lei, né? Se ela entrar em vigor sem nenhuma alteração que esperamos nós, ela será obrigada a dar um papel. O empregado terá que assinar esse papel autorizando que seja descontado um dia de salário dele e seja revertido em favor do sindicato. Como é que fica a questão quando a pessoa é demitida? Hoje ela tem que ir no sindicato para fazer a homologação. Isso continua sendo papel do sindicato? Poderá ser feito assim, mas não é mais obrigatório. Poderá ser feito a homologação direto na empresa, desde que presente um advogado do empregador e um advogado do empregado. Esse advogado do empregado poderá ser aquele fornecido pelo sindicato. Ou poderá ser um particular, caso o empregado já tenha um advogado particular. E aí poderá ser homologado direto na empresa. Não tem essa necessidade mais de ir até o sindicato, se deslocar Só se a até lá. pessoa quiser confiar no sindicato e E quiser... o empregador aceitar, né? Porque o empregador agora também não é Também obrigado, não é ele pode obrigado. fazer. Haverá ainda um pouco de controvérsia na justiça acerca desse tema, porque ele não fala que ficou obrigado a ser decidido na empresa, mas que poderá. Então isso abre margem para duas interpretações. Uma de que esse poderá é opcional, então se um bater o pé, o outro vai ter que entrar no acordo, ou de que será só se os dois tiverem de comum acordo. Outra questão envolvendo o sindicato também parece que são as demissões em massa. Não tem mais que ter acordo com o sindicato se a empresa quiser demitir, sei lá, 100 funcionários. Não fica mais dependendo de uma burocracia enorme que tinha nos sindicatos. É claro que quando a gente fala não depende, não quer dizer que o sindicato não possa vai atuar. poder atuar. Ele pode atuar, mas ele não é mais uma exigência da lei. Na questão de demissão por justa causa, há alguma mudança? Eu estava lendo que parece que pessoas, por exemplo, que atuam com veículos, se ela perder a carteira de habilitação por multa, por ponto, é justificativa para uma demissão por justa causa. Tem outros casos que muda? Teve algumas mudanças que eu até falei, eu estou aguardando para ver se não vão haver alterações. Porque entre essas da justa causa, essa específica que você falou do veículo, ela se enquadra na ferramenta essencial do trabalho. Que se o empregado perder essa ferramenta por culpa exclusiva dele, entre outras alterações, essa acho que é a mais significativa para a gente frisar. Ele pode ser demitido por justa causa. Mas, como eu te digo, eu tenho algum receio que muitas dessas alterações ainda são mudadas, vão ser canceladas antes do efetivo entrada em vigor da lei. Porque o que a gente está falando isso hoje é o texto aprovado e sancionado, mas o Temer ainda parece que está para enviar uma medida provisória, alterar alguns pontos, principalmente em relação à contribuição, né? As centrais únicas estão até fazendo um lobby aí para acaba com a contribuição, mas cria um novo imposto, alguma coisa, né? Vamos aguardar ainda, como eu disse, a reforma só entra em vigor para valer na primeira quinzena de novembro. A gente tem mais pergunta, vamos conferir. Meu nome é Gilberto Pereira da Silva, sou taxista e gostaria de saber se muda alguma coisa para a gente que é autônomo. Tá aí, doutor Renan Gomide, os autônomos que não são vinculados à CLT, como fica a situação deles, o que muda? Agora a CLT prevê, essa alteração prevê explicitamente que o autônomo, contratado de acordo com a lei do autônomo, mesmo que preste o serviço única e exclusivamente para uma empresa, não poderá mais ser enquadrado como empregado. Frisa-se que ele tem que estar de acordo com a lei do autônomo. Antes havia muita discussão na Justiça do Trabalho daquele autônomo que, mesmo enquadrado nos quesitos da lei, prestava serviço exclusivo para uma pessoa. E ele pediu o reconhecimento do vínculo empregatício e muitas vezes a Justiça dava.
Agora isso não vai existir mais. Mas ainda continua existindo aquele caso de que o cara é empregado e usam-se a lei do autônomo para camuflar essa situação. A lei trabalhista ela ainda continua tentando buscar a situação real, por mais difícil que isso seja. Então, o que mudou foi para aquele que realmente que é autônomo, mesmo que ele preste serviço exclusivamente para uma empresa, ele não terá na Justiça do Trabalho reconhecido o vínculo empregatício. Não vai ter mais. Hoje ele tem esse reconhecimento. Não, ele não tem. Hoje ele tem a chance de discutir, nós dizemos. Sim. Isso vai muito... que essa que é a insegurança. Se você me perguntar, hoje ele tem? Não sei, depende do juiz que for julgar. E depende do caso concreto que o juiz for julgar. Não é só o judiciário que decide, mas tem situações que determinados juízes entenderão que sim, outras que entenderão que não. Porque a lei dá essa margem. Essa alteração legislativa, ela retira um pouco dessa discricionalidade. Eu até acho que ela tira um pouco da insegurança. Porque se você contratava alguém como representante comercial, às vezes você poderia pedir exclusividade e não ser empregado, por se enquadrar perfeitamente nos quesitos da lei. E você teria esse risco, esse medo de que a qualquer momento poderia entrar com uma ação e se enquadrar com lei trabalhista. Sobre essa questão de autônomo, muito tem se falado que vai abrir margem para a pejotização, a terceirização irrestrita de diversos setores. Bom, a terceirização também já foi aprovada, mas, por exemplo, eu vou citar o caso da minha profissão, jornalista. A gente tem visto muito caso, jornalistas contratados são demitidos e depois a mesma empresa o recontrata como pessoa jurídica, prestador de serviço. Isso como fica? Primeiro, a alteração para a terceirização já foi aprovada, né? Um pouco antes, inclusive, da reforma. O que a lei prevê para tentar impedir, a lei não impede nada, mas para dificultar essa situação, ela tem um período de quarentena. Salvo engano, está sendo 180 dias. Para que, em caso que o funcionário seja demitido, para ser recontratado como terceirizado, tem que haver um intervalo de 180 dias. Ele não poderá ser recontratado nesse intervalo. Tá certo. A gente tem uma última colocação aí, não é uma pergunta agora, é uma consideração. A gente ouviu o presidente da ACIRP, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, ele fala a opinião dele, da entidade, sobre a reforma. Vamos conferir. Aqui na ACIRP nós acreditamos que as relações entre empresários e trabalhadores melhorarão na medida em que a nova legislação privilegia o acordado em detrimento do legislado. Quem vive a realidade e o embate do dia a dia é que sabe o que é preciso, o que é que onde o calo aperta. Até por essa alteração, o senhor acredita que haverá uma redução nas demandas judiciais, principalmente na Justiça do Trabalho? Eu espero que a gente passe a assumir essa responsabilidade de regular as nossas relações de forma ética e pautada pela legislação, obviamente, por todos os direitos que já estão garantidos e permaneceram garantidos. A expectativa é de que a gente não tenha tanta demanda trabalhista trazendo insegurança para as relações do trabalho. Nós não queremos mais transferir a responsabilidade de decidir as nossas relações, os nossos destinos, que têm características muito locais, muito peculiares da relação de cada empresa, cada empregador, cada trabalhador, para um teórico do judiciário. Tá certo, gente. Estamos de volta. Conferimos aí a opinião do presidente da ACIRP. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu abro para a consideração final do Dr. Renan. O que o senhor achou do que disse o Paulo? É isso mesmo? O judiciário vai ficar mais distante aí dessas relações? Bom, eu acho que ainda é muito cedo para sabermos o resultado dessas reformas. Esse é um dos objetivos. Nós temos que aguardar. O que é inegável é que era necessário uma atualização da legislação trabalhista, só para citar um único fato. Um dos artigos revogados agora era um artigo da CLT que previa que a pessoa maior de 18 e menor de 21 e a mulher casada precisava de autorização para fazer uma determinada rescisão, acordo na Justiça do Trabalho. Para você ver, nós estamos em 2017 e agora que foi revogado. Então, essa atualização era essencial e agora vamos aguardar o resultado. O judiciário, daqui a alguns meses, irá nos dizer. Tá certo. Dr. Renan Gomide, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa discussão. Lembrando, a CLT é de 1943, né? Quase Exatamente. 70 anos aí. Está um pouco defasado. Um pouquinho. Eu agradeço a você, tá aí as nossas redes sociais, participe, comente com a gente, acompanhe a Câmara de Rio Preto, os nossos programas nas redes sociais. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.